Peraí, que o Soares bateu aqui que nem a chave do carro. Bora. Eu tô sem áudio? Arthur, você tá sem som, você tá com o microfone desligado. Liga aí. Desculpa, galera. Não falha Peraí, aqui técnica. vou parar e a gente começar de novo. Beleza, falha técnica. Pronto? Tudo certo agora? Bora lá. Começando de novo, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao segundo dia de simpósio online da nossa liga. Muito obrigado a todos por poder tirar um tempinho aí para prestigiar a gente. Espero que vocês estejam gostando bastante, aproveitando muitas palestras, viu? Queria agradecer bastante, em especial, a doutora Letícia e o doutor Edson, que puderam tirar um tempinho para poder trazer um conteúdo legal aqui para a gente, tirar muito proveito hoje. Queria agradecer também, novamente, nossos patrocinadores, a Medway, a MedBeta, a Easy Future, a Coach Uniform, a SJT Med e a Sandra Coelho Patisserie. Bom, lembrando também que ontem foi sorteado já 5 cupons de 20% de desconto da Coach Uniform, 3 apostilas da SJT Med e um curso de medicina baseada em evidência da MedBeta. Hoje teremos vários outros sorteios, hein? Fique ligado aí, galera. Queria lembrar outra coisa, que para a emissão de certificado, hoje, no final da segunda aula, vai ser liberado o link da inscrição. Então, fiquem atentos aí, a gente vai avisar no chat, vai liberar aqui na descrição do vídeo. É só clicar direitinho e preencher o formulário. Bom, sem enrolação também, vamos lá, galera, vamos começar. Queria chamar aqui, dar a palavra para Letícia Reis, doutora Letícia Reis, que ela é médica formada pela UFRJ, Faculdade Federal do Rio de Janeiro, né? Fez a especialidade em otorrinolaringologia lá também. Além disso, fez curso de extensão no Instituto Portman, em Bordeaux, na França. Doutora Letícia, é com você. Obrigada, Arthur. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vai ter problema. Beleza, deixa eu colocar aqui no modo cheio. Então, nessas modernidades aí, vem um QR Code que leva direto para o Instagram, que agora, além de ser médico, a gente tem que ser blogueiro. Eu coordeno a emergência do São Lucas, já vai fazer 4 anos, junto com o Édio. Também estou no Hospital dos Servidores e no Hospital do Loreto pelo SUS. E também tento conciliar tudo isso com a clínica privada. Então, hoje a gente vai falar sobre faringotonsilites agudas. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de dar essa aula, tem vários outros temas, mas quando a Luciele entrou em contato comigo, eu sugeri, e como ainda estava em aberto, achei legal apresentar para vocês. Então, espero que eu consiga agregar alguma coisa, qualquer dúvida, no final a gente consegue bater um papo, tá? Então, uma revisão rapidinha da anatomia. A faringotonsilite, né, ela acontece na região da faringe, lembrando que aqui na faringe a gente tem a nasofaringe, a hipofaringe e a orofaringe, tá? Então, a orofaringe abrange aqui desde o palato até essa região aqui de valécula, o anel de Waldeyer, uma parte fica aqui na orofaringe, a parte da adenoide fica na nasofaringe, e as tonsilas palatinas, que é basicamente o que a gente vai falar aqui hoje, né? Ela fica na orofaringe, faz parte aqui, né, também chamada de amígdalas, nessa porção lateral entre os pilares amidalianos. Então, a gente tem aqui a tonsila palatina, as tonsilas linguais, que ficam aqui na base da língua, e a tonsila faríngea ou adenoide, que fica lá em cima na nasofaringe. Então,
Isso é importante para a gente ter uma noção anatômica. Todo mundo tem o anel linfático presente ao nascimento. Ao longo da infância, a gente apresenta um período de hipertrofia natural, que gira aí no pico máximo entre 6 e 7 anos. Depois, conforme a face vai crescendo, a criança vai desenvolvendo, aquilo fica mais distribuído e tende a não ficar tão hipertrófico, né? Mas em algumas crianças continua, e às vezes a gente tem indicação de fazer a cirurgia por conta de obstrução. Então, ainda na anatomia aqui, a gente vê uma discreta assimetria. Então, aqui a gente vê a tonsila direita mais aparente, a esquerda um pouquinho mais lisa, mais para dentro dos pilares. No 3, aqui a gente tem o pilar anterior. No 4, o pilar posterior, o pálato mole no 1, a úvula no 2, e lá atrás a parede posterior da orofaringe no 5, tá? O que a gente tem de etiologia das faringotonsilites agudas? Mais de 50% virais, tá? Streptocócicas gira em torno de 5 a 36%, e o restante todo chega a menos de 10%. Epstein-Barr como sendo o principal da mononucleose, o resto aqui, clamídia, micoplasma, gonorreia, o hemófilos tipo B, candidíase e difteria, tá? É uma fonte não muito recente, de 2000, do JAMA, mas acredito que esteja se mantendo. De manifestações clínicas, a gente pode ter uma gama de sintomas aí, então, tem desde dor de garganta até aumento das tonsilas, uma hiperemia lá da região da orofaringe, das tonsilas também, pode ter exudato, febre, pode estar presente, linfadenopatia cervical, exantema, cefaleia, prostração, mialgia, tosse, congestão nasal e coriza. Sintomas abdominais, que seriam os sintomas mais constitucionais, né? A gente vai ver mais para frente que tem algumas que apresentam mais esse tipo de sintomas. E aí, de todas essas, será que tem alguma específica, alguma que dá alguma pista para a gente da etiologia? O que a gente vê é que o exantema escarlatiniforme é o que dá para a gente associar ao estrepto beta tipo A, tá? O restante todo é inespecífico. Então, nada além do exantema escarlatiniforme vai levar a gente a um diagnóstico etiológico. Mas quando a gente vê uma criança assim, com rache, com a língua em framboesa, com essa palidez perioral, a gente tem que pensar na escarlatina, que é bacteriana. Então, vamos começar pela etiologia viral, que é a mais comum, a gente viu lá, né? Mais que 50% dos casos. Esses sintomas extrafaríngeos são comuns. O que é isso? O paciente, além da dor de garganta, ele vai ter também uma coriza, espirros, né? Pode ter também um pouco de tosse. É muito comum em menores de 3 anos. A febre faringoconjuntival, a gente tem que pensar no adenovírus. Quem roda aí internato de pediatria, eu lembro disso como se fosse ontem. No internato de pediatria, a residente que estava com a gente mostrando uma herpangina. Então, era uma faringotonsilite, né, uma faringite aguda, menor que 3 anos. Quando a gente examinava, era bem clássico, acho que tem foto aqui, deixa eu mostrar, umas úlceras e vesículos aqui nessa região de palato mole, de pilar, de úvula, bem típica do Coxsackie, tá? O Coxsackie A seria o responsável pela herpangina, e o Coxsackie B é da síndrome mão-pé-boca, que também tem alguns surtos durante o ano, tá? E aí lembrar essa gengiva estomatite associada, que são as vesículas e as feridas na região do rebordo alveolar, né, dos dentes, que também é bem típico de faringotonsilite viral. E o tratamento das faringotonsilites virais na suspeição é sintomático. Então, anti-inflamatório ou só analgésico, geralmente resolve orientar um monitoramento por 48 a 72 horas, ver como é que está a questão de febre, de como está a prostração, a ingesta hídrica, a alimentação, para poder ver qual seria a melhor condução do caso, mas geralmente os sintomáticos melhoram bem. Aqui, ó, mais um exemplo de virais, né? Essa aqui provavelmente um herpes simples, tem vesícula até palato duro, nessa parte aqui, tá? Se estende até a frente. Geralmente são faringites muito dolorosas no adulto. Alguns casos já precisam até internação. Ano passado,
no São Lucas, a gente precisou internar 2 adultos porque estavam desidratados por conta de dor intensa, não conseguia evoluir dieta em casa, internou para hidratar, evoluir dieta pastosa, fizemos algumas sorologias, acho que tem até algum exemplo, bem típico de viral, essas vesículas, esse halo bem avermelhado, fundo sujo. Mais uma aqui, bem típica, palato mole. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui foi o caso que internou. Tinha uma úlcera. Essas imagens estão mais no finalzinho, mas essa úlcera, essa lesão ulcerada na úvula, ela tinha uma perda de substância importante. Essa paciente fez laser terapia internada, melhorou bastante depois da laser terapia, e aí conseguiu sair da internação aí, acho que em 48, não, minto, 72 horas, foi quase 4 dias e meio que ela ficou internada, porque estava com muita dor. A úvula dela estava parecendo uma maçã mordida, estava uma perda de substância muito importante, com uma dor muito importante também. Então, ela fez a laser terapia e ficou internada para hidratação e a progressão da dieta. E a sorologia veio IgM para herpes simples, tá? E aí eu coloquei esse slide, estava até falando com os meninos antes de começar, só para ilustrar mesmo, se o COVID pode manifestar como faringotonsilite? Pode, tá? Essa é uma das pacientes que eu atendi via telemedicina, uma paciente minha já do consultório, já conhecia, e ela apresentou PCR positivo, tá? Ela é médica também, virou amiga, na verdade, e ela começou desse jeito, e ao longo dos dias ela foi evoluindo para uma lesão também bem parecida, uma coisa mais aftoide, mais delimitada, mais localizada. Também com dor, você vê que não é um exudato muito exuberante, mas é mais localizado, dela era unilateral, contrariando aí algumas expectativas, que geralmente unilateral a gente pensa mais em bacteriano, mas o dela se apresentava exatamente assim. Coriza chegou também a ter a perda de olfato, foi um quadro clássico, mas a apresentação oral dela foi essa para COVID. Então, tem que ficar atento. Os outros casos suspeitos que eu vi, depois confirmaram, obedeciam o mesmo padrão, né? Alguns até na parede posterior de orofaringe, poupando úvula, poupando palato mais atrás, aqui nessa região lá da parede posterior, com essas mesmas lesões, tipo úlcera aftoide rasinha, com fundo branco, bem caprichoso. Então, indo para a etiologia streptocócica, o principal, né, que está lá na porcentagem, mais ou menos 30%, é o beta-hemolítico do grupo A, também conhecido como Streptococcus pyogenes, que é altamente patogênico e que geralmente preocupa a gente por conta das possíveis evoluções do quadro, tá? Então, ele pode liberar mais de 20 imunomediadores e toxinas, pode levar a complicações supurativas e não supurativas, daí a importância clínica da gente conseguir diferenciar, né? Pode se apresentar de diversas maneiras, desde uma hiperemia uma hiperemia específica, sem muito exudato, até um exudato mais exuberante, até um exudato mais aspecto necrótico, mais de um lado do que do outro. Eu acho que essa aqui foi uma foto da internet, eu não lembro da fonte, mas essas duas aqui são pacientes meus, com o strep teste positivo. Então, os imunomediadores e toxinas. Então, tem as interleucinas, que levam a febre, prostaglandinas e bradicininas levam a dor, tem as outras que são responsáveis pelo dano tecidual, vasodilatação e edema, lise de eritrócitos e outras células, levando ao quadro mais florido e mais prostração, o paciente fica um pouco mais limitado, costuma ser um quadro mais limitador das atividades do paciente, precisa de licença do trabalho, é uma coisa que no adulto jovem e nos adolescentes limita bastante. Então, de incidência, as crianças bem mais que os adultos, o que a gente observa aqui nas famílias que tem um caso índice, quase metade vai ter um segundo caso. De sinais e sintomas, não tem nenhum que tenha valor preditivo positivo alto, tá? Então, não tem como a gente fazer um score, misturar os sintomas para poder fechar diagnóstico de faringotonsilite bacteriana por piógenes.
O ágilo não é específico, tá? O de exame laboratorial é anti-streptolizina O, não é específica para streptopiógenes. O diagnóstico padrão ouro seria a cultura de orofaringe, que a gente vê muito em estudos estrangeiros. Uma opção seria o strep test. Não é a realidade de todos os hospitais. A gente tem essa opção em muitos hospitais que tem emergência pediátrica, tá? Por conta justamente dessa questão de ter muito mais facilmente, né? Muito mais facilmente, que eu quis dizer, não. Mas ter muito mais etiologia viral do que a bacteriana, e às vezes o pai precisa aquilo para poder entender, olha, vamos lá, dá para a gente não fazer antibiótico agora, e também para a gente ter o diagnóstico fechado. Então, se a gente faz o step test, vem positivo, a gente começa o antibiótico e já resolve a vida dessa criança. Então, geralmente nos hospitais que tem emergência pediátrica, é uma coisa que a gente consegue contar, mas não são todos. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, como que a gente vai solicitar, quando que a gente vai pensar em pedir o strep test quando ele estiver disponível. Tem um score, aí aqui são os estudos que eu citei, um de 2017 e outro de 2016, sobre o quick test, né, do strepto. E aí tem esse central score, né, que seria uma soma de pontos, e aí você, dependendo da pontuação, você vai considerar o strep test. O strep test pode ser opcional, o 0 a 1 não é necessário, e 4 ou mais você está, como é que se diz? Você está autorizado, né, a começar já a antibiótico terapia empírica, tá? Então, no finalzinho, acho que vai ter um exercício diagnóstico, mas quando tem o strep test, você fica na dúvida, pedir ou não pedir, isso pode te ajudar, pode clarear a sua mente, e você consegue, como se fosse uma expectativa, não, um pré-teste, né? A gente faz uma triagem dos pacientes que vão ou não para o teste rápido. E de complicações, o que a gente tem? Supurativas e não supurativas. Dentre as supurativas, os abscessos, que podem estar ali na região da loja, que pode ser desde o abscesso tonsilar, que seria dentro das criptas das amígdalas, até o peritonsilar e o parafaríngeo, bacteremia, fascite necrotizante e síndrome do choque tóxico. Das não supurativas, a gente tem a febre reumática, artrite reacional, glomerulonefrite aguda e o transtorno neuropsiquiátrico associado à infecção estreptocócica, também conhecido pela sigla PANDAS. Não é muito comum, não vou me ater tanto às complicações, mas vou falar aqui um pouquinho. Do abscesso, né? Então, aqui a gente tem uma tomografia em corte axial, que tem essa coleção bem delimitada aqui, essa aqui é com contraste. Então, a gente vê que fica uma coleção na região aqui da periamidaliana, né, da loja. Aqui seria como que a gente vê na horoscopia. Então, a gente vê um pilar amidaliano medializado. Então, o pilar que era para estar aqui, ele está vindo desde aqui. E a amígdala bem assimétrica. Então, a amígdala esquerda do paciente está lá do outro lado, tá? Onde que a gente geralmente faz a punção? A gente traça uma linha da base da úvula até o rebordo alveolar aqui do último dente, último molar. Mais ou menos aqui a gente entra, lógico que a gente consegue ver mais ou menos do último dente, não, do pilar anterior, né, no finalzinho ali do pilar anterior e da base da úvula. Então, a gente entraria mais ou menos aqui. Tem abscessos que são um pouco mais em cima, a imagem geralmente ajuda a gente, mas geralmente a gente traça essa linha aqui da base da úvula até a base do pilar anterior e faz a punção. Aqui de tratamento. Então, o que a gente vai pensar para tratar a faringotoxilite bacteriana? Os estudos que eu botei aqui, eles frisam muito mais a questão de uso racional do antibiótico do que antibiótico para todos. A gente sabe que isso não é tanto a realidade do Brasil, né, levando em consideração que às vezes a gente atende SUS, a gente às vezes atende pacientes em emergência que a gente não tem uma garantia de retorno, né, de uma revisão
da consulta em 48 a 72 horas, então a gente tem que deixar o responsável bem orientado, né? O que eles usam muito nos Estados Unidos e até a gente consegue usar na prática privada para pais bem orientados, é o que a gente chama de prescrição antecipada de antibiótico. Então, a gente entrega uma prescrição para o responsável ou para o adulto, que seja, sem a data, até tem um estudo mostrando isso. Quantos pacientes usaram a receita que a gente deu, né? Justamente quanto a esse uso racional de antibiótico. Você dá a receita sem a data e fala para o responsável, olha, se ele não melhorar em 72 horas, evoluir com piora, febre mantida, estado geral ruim, a senhora compra o antibiótico, coloca a data na receita e compra o antibiótico. Por quê? Justamente para não ter, né, tirar um pouco aquela ansiedade do pai de, ai meu Deus, meu filho saiu da emergência sem nenhum antibiótico, ou então até mesmo do adulto, que às vezes chega já querendo uma receita de antibiótico. Você dá, mas você orienta, você divide a decisão e fala, olha, a gente está com menos de 24 horas de sintomas, seu quadro muito provavelmente é viral, mas se o senhor não conseguir voltar na emergência, não, tá aqui a receita, o senhor só usa mesmo se precisar, e frisa, né, que a maioria dos casos é viral, não tem necessidade de tomar antibiótico, e é o que a maioria dos estudos fala. Então, a gente tem que lembrar que o antibiótico, quando iniciado até o 9º dia, ele reduz o risco de febre reumática. Então, a partir do 9º dia, essa prevenção aí, essa redução do risco já não seria tão eficaz. E não reduz o risco de glomerulonefrite. Então, começar antibiótico não necessariamente vai impedir uma complicação não supurativa, como é o caso da glomerulonefrite. Geralmente, os sintomáticos a gente faz, né, para alívio da dor e dos sintomas locais. A corticoterapia é muito individual, né? Não tem estudo nem mostrando que é como é que se diz, recomendação contra nem a favor. Pensar caso a caso. Por exemplo, essas lesões de úvula, né, de muito dolorosas, ou até um antibiótico que já foi iniciado e não melhora no 2º dia, às vezes, antes de trocar de antibiótico, a gente associa um corticoide, né? Os casos de abscesso que foram drenados por punção, a gente costuma associar um corticoide, porque melhora o edema local, melhora a distensão ali dos tecidos moles e dá um alívio para o paciente. Então, a gente faz também um curso anti-inflamatório na dose correta, pouco tempo, para não ficar fazendo o curso prolongado de corticoide. De orientações, orientar, como eu disse, essa questão da reavaliação. Então, fez a consulta, reavalia em 48 a 72 horas, quando possível, perguntar, não, mas orientar sobre disfagia. Então, começou a ficar muito ruim para engolir, tá com aquela voz de ovo na boca, voz de abafada, nasalada, se começar a ter edema de membros inferiores, ou alteração urinária, ou alteração de dor nas articulações, tem que sinalizar, procurar atendimento, tá? Afastar das atividades por pelo menos 24 horas do início da antibiótico terapia. Então, pensou em faringotonsilite bacteriana, dá aí pelo menos 24 horas para poder ter o início do antibiótico e interromper a transmissão, né? Diminuir a transmissão. Drenagem cirúrgica ou punção aspirativa quando tem um abscesso e quando esse abscesso também está flutuando. Às vezes, na tomografia, não tem uma coleção tão bem formada, só meio que um edema, um aumento de partes moles, sem coleção. Isso aí dá para a gente esperar, não precisa nem sempre funcionar, mas já, de repente, vale o antibiótico. Outra etiologia seria a mononucleose infecciosa, também conhecida como a doença do beijo. O principal agente seria o Epstein-Barr, mas a gente também tem por citomegalovírus, toxoplasmose, adenovírus e HIV. O período de incubação é longo, então pode aí ficar de 2 a 7 semanas até o paciente manifestar o sintoma depois do contato. A característica é um exudato branco amarelado, bastante edema de úvula e de palato mole. Pode ter uma linfadenopatia cervical posterior, que a gente chama de pescoço de touro, fica bem aumentado aqui a parte dos linfonodos. Pode ter um exantema maculopapular, nem sempre acontece, mas acontece muito depois que a gente começa a amoxicilina num paciente com mononucleose. Então, é aquela coisa que é batata. Às vezes você vê uma amidalite muito exuberante,
um paciente que não vai conseguir retornar com você em 48 a 72 horas, e você pesa lá na balança, não, esse aí vai fazer um antibiótico. Você começa a amoxicilina para o paciente, em 48 horas ele volta, aí ele é obrigado a voltar, porque ele se assusta, ele volta todo pintado, faz esse rash maculopapular, que aí você pode fechar o diagnóstico de mononucleose. Edema palpebral, que é esse sinal de Hogland, não sei se eu botei foto, tem. No hemograma, pode ter uma linfocitose atípica reacional, mas não é sempre, nem é patognomônico. O monoteste, que seria a pesquisa de anticorpos heterófilos, não é específico para Epstein-Barr, mas geralmente está presente desde o início dos sintomas, podendo ficar positivo até 3 meses depois do quadro. Tem também pesquisa de IgM anti-EBV positivo, depois do 10º dia. Pesquisa de IG anti-VCA, IgM também, pode aparecer, e tem também a opção de isolamento por PCR. Não é tão comum a gente conseguir todos esses exames, geralmente a suspeição é clínica mesmo, tem a linfadenopatia cervical posterior, nos ajuda bastante, então é importante fazer a palpação cervical nos quadros de faringotonsilite, e nos quadros que a gente pensa em mononucleose, responder bem ao corticoide, né? Então, pesar bem, ver o tipo de exudato, essa parte de acometimento de úvula e palato falam a favor, pesar na balança, de repente começar um anti-inflamatório, reavaliar, ver se o paciente melhorou, e de repente começar o corticoide até antes do antibiótico. Mas é aquilo, né? Tem que ser um paciente que seja próximo, que consiga fazer esse retorno no consultório com frequência. A maioria a gente vê na emergência uma vez só, então a gente tem que pensar e ser certeiro ali no que a gente vai prescrever. Nem sempre a gente acerta, acontece. Então, aqui, uma foto, o exudato parece aquela picanha recheada, né, que a gente brinca, que é bem delimitado nas criptas certinho. O sinal de Hogland, muito discreto, não é sempre que a gente encontra, nem às vezes se atenta, são detalhes, mas é importante ver o edema palpebral. E o rash pós amoxicilina, tá? Geralmente ele vem sem tripetor, acho que começa das extremidades e vai para o tronco. Tenho quase certeza que é isso. Aqui, um artigo da Laringoscopio falando sobre a contagem de linfócitos, e sendo como screening de pacientes com Epstein-Barr. Como eu disse, pode acontecer, mas não é sempre, nem é específica. Então, tratamento sintomáticos, corticoterapia, repouso e segmento. O repouso e o segmento é por quê? Porque a gente sabe que nesses pacientes pode acontecer uma hepatosplenomegalia, que pode durar até 6 semanas. Então, orientar bem esse paciente a não praticar esporte de contato, a ficar no repouso aí no período de tratamento, pelo menos, e depois, então, afastar da educação física, evitar esportes, né, de contato, tipo futebol, basquete, enfim, para poder monitorizar. Tem gente que pede ultrassom abdominal de rotina, isso aí vai muito de se está disponível ou não, qual é a condição do paciente. No hospital também, a gente chegou a internar, ano passado, um rapaz de 15 anos que foi um quadro bem exuberante de mononucleose. Ele era magrinho, então ele ficou com uma linfadenopatia importante, muita alteração de disfagia mesmo, uma cialorreia importante, não conseguia se alimentar, ficou internada. Aí vem aquela ansiedade dos pais, da gente ter suspendido o antibiótico, já tinha sorologia positiva, se não me engano, para citomegalovírus, e a gente fica naquela berlinda, mas ele não está melhorando, não é melhor voltar o antibiótico, doutora, mais isso, mais aquilo, e a gente foi, na verdade, ajustando a dose do corticoide dele, ele respondeu mais até a metilprednisolona do que a dexametasona, e aí, depois de eu acho que quase 5 ou 6 dias ele melhorou, mas como ele internou, às vezes o pai fica mais ansioso, querendo que melhore, né, em 24, 48 horas, mas ele realmente teve uma resposta mais devagar, e o quadro, a uroscopia era bem exuberante mesmo. Até tem que ver se eu tenho foto desse paciente, que foi um caso de internação que foi atípico. Difteria, não é comum, mas
paciente fica muito toxêmico, né? Ele fica com esse exudato em placa, né? O tentar destacar não é bom, porque aumenta a liberação de toxina e piora a toxemia. Não poupa a úvula, então a úvula é acometida. A vacinação reduziu muito a incidência, por isso que a gente não vê muito, é bem pouco comum. Tem o tropismo pelo miocárdio, pelo sistema nervoso central e pelos rins. O diagnóstico de certeza é só por cultura. O tratamento seria o soro antidiftérico e o prognóstico vai variar de acordo com o delta-T em tratamento. Só uma foto bem ilustrativa, não é sempre que a gente vê. Angina luética, treponema pálido, né? Uma ulceração tonsilar unilateral. Então, aqui é o cancro da primária. E aqui uma placa mucosa serpiginosa da sífilis secundária. Bem discreta aqui. Então, o paciente não tem tanta dor. Então, é uma dissociação clínico, né? Sintomática. Você olha isso aqui, nossa, mas como que ele não está sentindo dor? Pois é, não sente. E aí a gente faz a pesquisa do VDRL-FTBS e o tratamento é penicilina G-benzatina de acordo com a fase da doença. A gente tenta colher mais ou menos uma história do paciente, a questão da exposição. Angina de Plovan-San é uma associação de bactérias anaeróbias, tá? Então, bacilo fusiforme com espiroqueta. É uma lesão ulceronecrótica unilateral. Tem uma placa, geralmente ao redor dela é branco, mas o fundo é enegrecido, acastanhado, como se fosse uma úlcera necrótica mesmo, né? O nome já diz. Pode não ter febre no momento da apresentação, pode já ter tido febre, mas tem muita dor. O paciente refere realmente muita dor. A maioria dos pacientes tem uma higiene oral deficitária e o tratamento a gente costuma fazer a cobertura para anaeróbio. Pode ser com metronidazol, pode ser com clindamicina, vai variar mesmo da disponibilidade. O importante é fazer a cobertura com anaeróbio caprichado. Tem pacientes que a gente faz até o clavulin com a clinda. Outras bacterianas, a clamídia, micoplasma, hemófilos, a moraxella, são tidos como copatógenos, então nem sempre estão sozinhos, eles estão junto com uma faringotonsilite viral ou até uma bacteriana, e às vezes eles são produtores de beta-lactamase e demoram, né, fazem um quadro mais arrastado, que fazem a gente trocar a amoxicilina pura que a gente começou no início. Então, a gente vai falar um pouquinho também de tratamento mais à frente. Tem faringotonsilite por cândida, então uma dor de garganta, uma ardência bucal, uma síndrome da boca ardente que não tem exudato. Às vezes o paciente usa placa, né, usa dentadura. Quando a gente tira para examinar, tem aí um palato mole bem hiperemiado, uma hiperemia, né, um enantema de mucosa, aquela vermelhidão que tem aquele edema bem discreto por cima. É muito variável a candidíase oral, mas uma das apresentações pode ser esse enantema de orofaringe. Então, a gente faz, geralmente, anistatina oral, pode associar ao fluco também, e ver como é que estão os sintomas do paciente, se tem ronquidão, avalia a parte laríngea também, ver se tem alguma parte de candidíase laríngea que fale mais a favor ainda até de imunossupressão, de pesquisa de imunossupressão. Então, coloquei aqui para ilustrar, para a gente lembrar. A PFAPA, eu não ia entrar muito nesse mérito, mas eu também acompanhei uma paciente por telemedicina na pandemia, filha de uma amiga minha, e me fez colocar aqui para ilustrar, para a gente lembrar, que seria mais até uma faringotonsilite recorrente, não seria tanto foco de faringotonsilite aguda como é a aula, mas só para a gente lembrar, porque às vezes a gente vê, né, uma aguda, uma outra aguda, um mês ou um mês e meio depois, então, no mesmo paciente, então a gente tem que ficar com o radar ligado. O que é PFAPA? É a sigla em inglês para febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. A patogenia desconhecida, pensa-se, né, que é autoinflamatória. A resposta seria uma resposta anormal da imunidade, inata pela IL-1 beta e adaptativa pela resposta TH1. Geralmente o paciente apresenta febre alta, acima de 39, associada a um desses outros três, né? Estomatite aftosa, faringite, adenite cervical. Responde pouco aos AINES e antitérmicos.
A febre, né, junto com os outros sintomas, vem nesses intervalos regulares a cada 3 a 6 semanas. Geralmente o início é em pacientes menores que 5 anos e ela se resolve ao longo da infância, entrando na adolescência não tem mais, não costuma afetar crescimento e desenvolvimento, então quando a gente coloca a criança na curva, ela está crescendo e desenvolvendo normal, tá? O ideal é excluir neutropenia cíclica, como que a gente faz isso? Durante a crise, fazer um hemograma, tá? Não precisa fazer hemograma em todas as crises, mas faz em uma crise, pelo menos, para poder ver a contagem de neutrófilos. Os intervalos entre as crises, o paciente está assintomático, completamente bem, e o tratamento é com corticóide, responde muito bem a corticóide, às vezes faz só um dia e já melhora completamente, não precisa nem entrar no segundo, que foi o que eu fiz com essa filha dessa minha amiga. Então, em 12 de maio, ela me manda essa foto, né, uma amígdala, ela chegou a fazer até o PCR, veio negativo, com essas lesões, né, um exudato, mais pré-ulcerado e tudo, e aí, em 23 de junho, então aí bem um mês e meio depois, ela me mostra essa outra, também uma hipertrofia, um exudato um pouquinho mais discreto, mais medial aqui à direita, e aí, ela eu fui catar nos históricos das conversas, estava tendo uma repetição bem periódica mesmo, eu falei, vamos começar o corticoide, ao invés de ficar prescrevendo antibiótico toda vez, tem toda a cara de PFA. E ela ficou bem, não precisou entrar no antibiótico nas últimas vezes que ela entrou em contato comigo. E aqui, para finalizar daqui a pouco, qual o objetivo principal na emergência, né, no diagnóstico das faringotonsilites agudas? É tentar diferenciar a viral da bacteriana. Para quê? Para a gente promover, na verdade, até promover e convencer o paciente do uso racional de antimicrobianos. Eu já atuo em emergência desde que eu formei, já tem quase 10 anos, e no início, né, era muito mais, o paciente já entrava querendo um antibiótico. Eu acho que diria que dos últimos dois anos, já tem gente já querendo evitar. Isso, até o próprio adulto, não, doutora, antibiótico não, já tomei muito, ou então não, prefiro evitar. Então a gente está vendo um pouco essa cultura diversificando, né, evoluindo. Então, o ideal é a gente realmente fazer isso, promover o uso racional de antimicrobiano, dependendo da emergência, né, do hospital, do nível socioeconômico do paciente. Se a gente consegue um retorno, né, uma reavaliação, dar continuidade ao tratamento e à consulta, tentar fazer essa reavaliação, não começar o antibiótico de cara, lógico, a não ser se você tem o strep test, consiga fazer uma triagem pré-teste, ou se você vê um exantema escarlatiniforme, no caso, né? Mas, tirando isso, tentar fazer essa reavaliação, conversar com o paciente, começar os sintomáticos e ver se o paciente vai melhorar ou não. Então, aqui, aquele exercício diagnóstico que eu falei, da pontuação. Em qual desses casos o médico deve definir se o paciente tem a faringotonsilite por streptopiógenes? Então, caso 1, o paciente tem 7 anos, tem dor de garganta sem tosse, tem febre, tem dor de cabeça, adenopatia cervical moderada, tem um exudato exuberante, vermelhidão na faringe. O irmão foi diagnosticado recentemente com faringotonsilite strep test positivo. Esse paciente tem uma probabilidade pré-teste altíssima. Você vai pedir um strep test para ele? Não vai. Você vai começar antibiótico de primeira. Deixa eu ler tudo, então, senão eu pensei que fosse entrar um por um. O caso 2 é um paciente de 16 anos, tem dor de garganta intensa, tem uma adenopatia cervical anterior há 3 dias, não tem aumento tonsilar, não tem exudato, não tem febre, nem tem tosse. E aí, a probabilidade dele é média. O caso 3 é um adulto já de 42 anos, dor de garganta há 5 dias com tosse, sem adenopatia, sem aumento tonsilar, sem exudato e sem exposição recente a streptococo. Esse tem uma probabilidade menor ainda, tá? Então, talvez se a gente fosse escolher para fazer um strep test, a gente faria no caso 2, que é uma probabilidade intermediária, tá? No caso 1, já estaria permitido, né? Já estaria correto começar o antibiótico empírico. No caso 3, de preferência sintomáticos e reavaliação. Aqui tem um fluxograma que eu tirei aqui do Jornal Brasileiro de Otorrino, que fala
justamente sobre evitar o uso inapropriado de antibióticos, é de 2018, recente. E aí tem esse fluxograma que ilustra aqui. Então, faringotonsilite aguda, viral, sintomáticos, bacteriana, a gente tem essa gama aqui de possibilidades. Então, não sugestiva de piógenes, moderadamente sugestiva de piógenes, altamente sugestiva ou confirmada de piógenes. Então, antibiótico terapia, a moderadamente sugestiva, a gente faria a cultura ou o strep test, e a não sugestiva, direto para os sintomáticos. Se a moderadamente sugestiva for possível reavaliar em 42 horas, mantém os sintomáticos. Se não tiver como reavaliar e não conseguir fazer o strep test, fazer o antibiótico logo, tá? Justamente por conta daquilo. Se não tem como reavaliar, a gente precisa começar a penicilina justamente por conta das complicações não supurativas como a febre reumática, que pode levar a sequela, né, de alteração cardíaca no futuro. Outras bactérias, né, então aqueles copatógenos que a gente viu, o paciente piora ou não melhora mesmo com o tratamento iniciado, ver se o paciente tem alguma comorbidade ou alguma outra coisa que corrobore para pensar em outras bactérias. De abscesso, considerar hospitalização e, de preferência, drenar já na emergência, ou então internar para poder fazer a drenagem. As outras bactérias podem responder também a cefalosporinas de segunda e terceira geração, e nos casos de abscesso, sempre cobrir anaeróbios, igual àquela faringotonsilite por fusobacterium, tá? Plovansan. Então, aqui ainda de tratamento, tem essa parte de infecção por piógenes quando o risco de febre reumática é alto, presença de abscesso peritonsilar, dor muito intensa, estado geral ruim com a toxemia, presença de choque séptico, né? Então, tem alguns hospitais até que, quando o paciente chega na emergência, na triagem da enfermagem, se ele está com febre e taquicardia, ele já abre um protocolo de sepse. Então, é aquele paciente que provavelmente vai fazer um hemograma, vai ver como está a contagem de leucócitos e, se tiver um foco, né, na orofaringe, provavelmente vai ganhar antibiótico terapia, se for necessário, se for julgado necessário. E aqui, ainda esse do Jornal Brasileiro de Otorrino, quais são as opções de antibiótico. Então, a gente vê aqui penicilina, amoxi, claritro, éritro, cefadroxila, cefalexina, clindamicina. Faço questão de colocar esse slide aqui para perguntar se alguém está vendo a azitromicina aqui. Ninguém está vendo a azitromicina aqui. Então, falem para os coleguinhas, para os clínicos, para quem vocês conhecem, que a azitromicina não é a primeira linha de tratamento de faringotonsilite. O macrolídeo entra, mas na classe da claritromicina, tá? E o tempo de tratamento, 10 dias, exceto aqui pela benzetacil, que é dose única, mas 10 dias de tratamento, tá? E aí, tem mais algum? Então, opções, né, opções não, aqui seriam doses, né? Então, tem as doses para criança, que seria por peso. O ceftriaxone, eu acho que é o único que tem 7 dias, mas o resto todo é mesmo 10 dias. Então, a gente tem opções para os alérgicos, também a penicilina, tá? Aqui, para o tratamento de complicações supurativas, então, já a amoxicilina associada a um beta-lactâmico, a clindamicina e a clinda com ceftriaxone também, uma opção. E aí, um tempinho um pouquinho maior, 10 a 14 dias para as complicações supurativas, os abscessos e tudo mais. E eu acho que foi basicamente isso. Eu deixei esse QR Code justamente desse artigo aqui da Revista Brasileira de Otorrino, de 2018, que eu acho que ajuda bastante. Meu e-mail para qualquer dúvida. E estou aberta aí para as perguntas, se tiver alguma coisa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia. Uma excelente aula, sim. Dentro do simpósio, o tempo é pequeno, né, para um tema muito grande, realmente, mas foi muito boa aula, de verdade. Obrigada. Surgiram algumas dúvidas aqui. Posso tirar com você agora? Pode sim. Fiquei até olhando agora para o relógio para ver se eu tinha passado muito, mas acho que foi dentro Não, do... que isso, foi no tempo bom. Tá Bom, ótimo. Tá lá. a primeira dúvida que chegou aqui para mim foi quais são as indicações de tonsilectomia? Você pode falar um pouquinho para nós?
Posso falar? Então, na faringotonsilite aguda, a gente não pensa em tonsillectomia, né? Mesmo nos casos de abscesso, não é comum a gente fazer a amidalectomia a quente, que a gente fala, né? Então, na vigência de um processo inflamatório agudo, a gente não faz, não costuma fazer, pelo menos aqui no Brasil, não é de rotina, a gente fazer a amidalectomia enquanto o paciente está com infecção. Porém, a gente tem os critérios de Paradise, que são aqueles critérios de amidalite recorrente. Então, se o paciente completa esses critérios de Paradise, ele pode ser candidato à amidalectomia por conta de infecções. Outra indicação de amidalectomia serão os casos obstrutivos. Então, paciente que ronca, que tem a hipertrofia de tonsila, né, que a gente fala aí, grau 3 a 4 já seria um grau obstrutivo. Nas crianças, a gente já está começando a contar aí com grau 2 já, para poder também pensar em hipertrofia. Mas voltando dos critérios de Paradise, que eu acho que provavelmente foi essa a dúvida. Quando que a gente vai pensar, né? Quantos episódios o paciente tem que ter por ano para pensar em amidalectomia? Então, aquele paciente que teve 6 ou mais, na verdade, acho que são 7. 7 por ano no último ano. Então, 7 episódios de amidalite em 2020. E aí tem que frisar para o paciente, ó, tem que ver se é uma amidalite febril, que teve necessidade de antibiótico, foi avaliada por um especialista de preferência. Então, nunca eu atendo o paciente de primeira no consultório e indico, não, você teve 7 esse ano, então vamos lá, e dá aí a carteirinha do convênio que a gente vai marcar a cirurgia. Eu peço para ele vir numa fase aguda, eu quero te ver no episódio de amidalite que você diz que está tendo amidalite, para eu ver, examinar a sua orofaringe para ver se realmente tem cara de bacteriana, não tem. Se tiver, às vezes, o step test a gente até faz para poder realmente fechar o diagnóstico bacteriano, mas é bom ele ser visto por um especialista durante a fase aguda para a gente bater o martelo, pelo menos uma vez. Então, 7 no último ano, 5 ou mais por ano nos últimos 2 anos, então 5 em 2020 e 5 em 2019, por exemplo, ou 3 ou mais por ano nos últimos 3 anos, então 3 em 2020, 3 em 2019, 3 em 2018. Se o paciente completa esses critérios, né, de amidalite, com febre, com necessidade de antibiótico, com linfadenopatia, com prostração, de preferência tendo sido visto por um especialista, em pelo menos um caso, a gente completa os critérios de Paradise e indica a amidalectomia, tá? Abscesso. Depois de um episódio de abscesso, o paciente tem até 30% de ter um segundo abscesso. Então, depois do primeiro episódio de abscesso, o paciente interna, a gente dê no abscesso, dá alta e fala, olha, vamos programar essa cirurgia, porque a sua chance de ter um segundo abscesso é alta. Então, cada 3, ele vai ter um de novo. Então, o paciente concorda, geralmente, a gente procede aí a amidalectomia a frio, sem vigência de inflamação, porque na amidalite aguda ou pós-abscesso, o tecido amidaliano lá, a tonsila, está muito inflamada. Então, a técnica frio, que realmente a gente usa, de pinçar a tonsila, fazer a incisão, descolar da loja, fica uma coisa muito friável, muito sangrenta, aumenta o tempo de cirurgia, aumenta a dor no pós-operatório, aumenta o risco de complicação. Então, não é uma coisa que eu costumo fazer, amidalectomia em vigência de abscesso ou de processo inflamatório agudo, tá? Acho que era mais ou menos isso, talvez. Eu acho que ficou bem claro. Muito obrigado. E outra dúvida que surgiu aqui é o seguinte: você está lá naquela dúvida se o paciente tem uma faringoamidalite bacteriana ou viral. Aí você não sabe se vai ter um risco de febre reumática ou não, e você faz aquele esquema que você falou. Dá uma folha em branco para o paciente com uma receita só sem data. Aí, beleza. Se ele tomar, vamos supor que era uma infecção bacteriana, e se ele começa a tomar o antibiótico dentro dos 9, 10 dias, 9 ou 10? 9 dias para prevenir a chance. Porém, ele não toma corretamente esse antibiótico. Mesmo assim, você preveniu a chance dele pegar ou não adianta nada? Ótima pergunta, porque inclusive acho que era isso que eu tinha destacado os 10 dias, porque nesse estudo é exatamente isso. A comprovação de erradicação do estreptococo da orofaringe só com 10 dias. Então, menos do que isso, não erradica. Então, se ele começou no tempo certo, começou ali no D6, conseguiu a tempo começar o antibiótico, mas ele fez 5 dias, melhorou e terminou, o estreptococo está lá ainda. Então, não erradicou e a chance de febre reumática se mantém a mesma do que se ele não tivesse começado, tá? Então, tem que ser
dentro do delta T correto e pelo tempo correto também, tá? Tá certo. Muito obrigado, viu, doutora Letícia? Ótima